Bom dia a todos. Meu nome é Catarina Loureiro, trabalho aqui na IPBRIC na parte de suporte, do Departamento de Suportes. Vamos então iniciar aqui o nosso webinar. Portanto, vamos falar novamente de funções de entrada. Nossa agenda para hoje então é filas de espera e callback. Vamos então passar a nossa estrutura aqui do nosso cenário é exatamente o mesmo que o anterior. Quem não esteve aqui, então temos 2 telefones em LAN ligados a um Cloud Service Provider, que é a Luna Cloud, uma IPBRIC que está na cloud, e os telefones estão autoprovisionados através da internet. E temos um SIP trunk então com uma operadora. Podem ver também já disponível no YouTube como autoprovisionar um telefone por internet e o nosso webinar da semana passada. Portanto, vamos passar então aqui à IPBRIC. Hoje, portanto, vamos falar sobre filas de espera e nós podemos encontrar as filas de espera em VoIP, funções de entrada. Temos aqui filas de espera, configuração. Eu já tenho aqui uma criada, mas eu vou falar passo a passo. Está tudo a ouvir bem? Não sei se me estão todos a ouvir bem. Ok, pronto, perfeito. Vamos então aqui ver passo a passo de cada fila de espera. Então, uma fila de espera é uma função VoIP, que quando se liga para esta função, a chamada é colocada numa fila e é atendida por ordem de chegada. Ou seja, numa fila são atribuídos agentes e esses agentes conseguem atender as chamadas da fila pela ordem de chegada. É uma forma, então, de conseguirmos um maior volume de chamadas sem perder nenhuma chamada que foi feita para a IPBRIC. A única diferença para as outras, desta função para as outras, chamadas de grupo ou as sequências que também foi falado, como eu disse anteriormente no webinar anterior, é que na fila de espera temos várias funções que vamos agora verificar, que pode fazer o redirecionamento de uma chamada, tocar uma música, vamos já ver de seguida todos estes parâmetros. Portanto, os primeiros parâmetros aqui das filas de espera, nome, mensagem de visualizar, identificador de origem, entrada e saída, acesso direto, restrição de chamada, de número de chamadores, já é uma coisa que anteriormente foi falado, posso voltar a falar assim só por alto. O nome é meramente descritivo, só para colocar só para identificar o nome da fila de espera. Mensagem a visualizar nos telefones, podem também colocar conforme pretenderem, uma mensagem de entrada e o nome da fila, e isto é o que vai aparecer nos telefones. Identificador de origem de entrada é o caller ID que vai aparecer, o identificador que vai aparecer quando uma entrada chamar pela fila de espera, também visualizada nos telefones, e quando os telefones ou agentes desta fila de espera fizerem uma chamada, então vão sair com este caller ID. Acesso direto, então pode ser SIP, analógico ou um DDI, e é o número para o qual eu consigo contactar esta fila de espera. Restrição de números de chamadores, então só e apenas os números que estiverem aqui nesta restrição de números de chamadores é que vão ser possíveis fazer esta chamada. Novas coisas aqui que são então diferentes para as outras funções VoIP. O peso da fila, então, o peso da fila é uma prioridade que podemos dar a uma fila de espera. Não existe nenhuma regra que nos possa dizer que nos diga que só podemos ter um agente em fila. Ou seja, podemos ter um agente associado a 4 ou 5 filas. Por exemplo, vamos dar o exemplo, a Catarina pode estar na fila 1, na fila 2, na fila 3, em quantas quiser, ou assim a pessoa que estiver a configurar pretender. Com este peso, por exemplo, se eu tiver a fila 1 e a 2, se eu tiver nas duas filas,
Se eu tiver, por exemplo, a mim mesma nas duas filas, assim que o agente estiver disponível, a chamada, e se uma chamada entrar para ambas as filas, aquela fila que vai ter, que a Catarina, ou neste caso eu vou receber a chamada, vai ser a fila que tiver mais peso. Portanto, se eu tiver uma fila com o peso 1 e uma fila com o peso 5, por exemplo, a fila que eu vou receber primeiro vai ser, por exemplo, digamos que a fila 1 é a fila que tem o peso 5, então eu vou receber a chamada da fila 1 porque o peso é maior. Da fila 2 que o peso é 1. Portanto, até aqui acho que é fácil de entender. Quanto maior o peso, mais prioridade tem. Ok? Basicamente é isto. Número máximo, aqui o máximo número de chamadas em espera. Portanto, por defeito, o 0 está a 0, que é o ilimitado. Pode entrar várias chamadas que, enquanto estão a ligar para esta fila, vão ser aceitas todas estas chamadas, se tiver o 0. Conseguimos definir também, lá está, o número máximo, e assim que se define este campo, quando chegar, por exemplo, eu digo, por exemplo, que o número máximo nesta fila são 10 chamadas. Quando chegar, por exemplo, a chamada 11ª, eu vou conseguir redirecionar a chamada, por exemplo, aqui, podem verificar, se exceder o número de máximos dos utilizadores, excederem 10 chamadas, ou seja, a 11ª já vai ter um próximo destino. Podemos redirecionar para um telefone, um IVR, uma conferência, que também já foi falado aqui, um escalador também já foi falado, podemos até encaminhar para outra fila. Qualquer coisa, podemos encaminhar para qualquer destino. Vamos, por exemplo, pensar em pôr num telefone e encaminhar, por exemplo, este telefone, ok? Basicamente quando exceder o número máximo de chamadas em espera, porque até pode ser prioritário atenderem todas estas chamadas, assim temos a certeza que nenhuma das chamadas já vai ser perdida, nomeadamente, por exemplo, a 11ª. E pronto, basicamente é isso. Podemos até também encaminhar para um IBR, a dizer que está um número elevado de chamadas em espera, se quiser aguardar. Basicamente, o que definirmos, podemos depois encaminhar para o outro lado. Se não, é ilimitado e vai estar sempre a entrar chamadas e criando um número maior de chamadas em espera. Ok, definir tempo máximo de espera. Podemos definir ou não um tempo máximo de espera. E o que é que isto quer dizer? É semelhante ao parâmetro anterior e aqui eu posso definir que, por exemplo, não quero que um cliente fique mais de X minutos nesta fila. O que quer dizer que nós aqui definimos o tempo máximo de espera e a partir daí podemos fazer o redirecionamento da chamada para outra função VoIP. Por exemplo, vamos colocar aqui 60 segundos, a pessoa espera 1 minuto e ao fim se exceder este tempo de espera enquanto o agente não atende ou enquanto o agente não estiver disponível para poder atender esta chamada, a chamada vai ser redirecionada outra vez para outra função VoIP. Vamos escolher conforme, até pode ser um IVR novamente, qualquer coisa que assim pretendam ou que achem que é viável aqui para a vossa configuração. E depois escolher um destino também. Ok, permitir entrada na fila de espera, na fila quando não há utilizadores logados. Esta função aqui quer dizer que eu só aceito chamadas de fila se estiver algum agente logado num telefone. Ou seja, se eu tiver um agente que faça parte desta fila e ele não estiver logado no telefone, se eu tiver assim, eu não vou permitir que ninguém entre nesta fila e, portanto, podemos redirecionar então, se a fila estiver vazia, ou seja, se não houver utilizadores logados, vamos então redirecionar estas pessoas para o outro lado. Ou seja, conseguimos aqui garantir, se não existir ninguém na fila, podemos criar, por exemplo, um IBR
dizer que atualmente não temos ninguém disponível para atender a chamada, ou algo do género, e a partir do momento em que um agente faz login, as chamadas começam a entrar nesta fila. Ou seja, imaginemos que o meu horário é das 9h30 às 6h30. Vamos dar assim um exemplo. A partir das 9h30, eu chego, mas eu cheguei um bocadinho mais tarde. Imaginemos. Ok, tudo bem? Só para checar aqui esta parte. Imaginemos que atualmente não temos ninguém na fila e eu chego um bocadinho mais tarde, então o que é que pode acontecer? Supostamente o horário da empresa é a partir das 9h30, mas eu cheguei tarde. Então, se eu não estiver logada, a chamada vai ser redirecionada para o outro lado. Ok? Não vão conseguir entrar aqui chamadas. Mas assim, a partir do momento em que eu fizer login no telefone, já vou poder receber chamadas e então todas as chamadas vão ser entregues aqui. Ok? Basicamente é isso. Basicamente, não é um escalonador, mas é uma boa forma de gerir horários. Assim que a partir do momento em que um agente estiver disponível, consegue-se receber chamadas. Se fora disso, a chamada não é entregue na fila de espera. Aqui, outro lado, isto também, lá está, pode ser sim ou não, podem permitir a entrada ou não, conforme acharem melhor a vossa configuração. Aqui, deixar a fila quando não há utilizadores logados, ou que seja. A diferença deste com o anterior, por exemplo, é que a chamada aqui é efetivamente, entra na fila e pode ser encaminhada para outro destino. Ok? Aqui, quando dizemos deixar a fila quando não há utilizadores logados, imaginemos que eu fiz uma chamada e, entretanto, não há utilizadores logados, eu posso, aqui eu posso reproduzir aqui, por exemplo, ou seja, a mensagem é reproduzida, a chamada entra, tudo ok, a chamada chega a entrar na fila de espera, mas como não há utilizadores disponíveis, pode-se passar para o outro lado, ou seja, salta para um outro lado, isto pode ser um bom critério para, por exemplo, pessoas que precisam de estatística, ou seja, é um parâmetro válido para dizer que existe quando forem confrontar, por exemplo, alguém ou fazer as vossas estatísticas, podem verificar que, neste caso, existe uma chamada perdida nesta fila de espera, em que eu era, por exemplo, um agente e não atendia chamadas, esperei imenso tempo para atender ou algo do género. Pode ser, é um parâmetro válido para estatísticas a nível aliás, a nível de estatística é um parâmetro válido. Pronto. Aqui, deixar a fila quando eu pressionar uma tecla. Ou seja, aqui permite, durante a chamada, disponibilizar teclas que podem ser marcadas para se fazer um redirecionamento. Ou seja, podemos fazer algo deste género. Dizer assim, o tempo de espera, vamos só aqui mais. O tempo de espera é X minutos. Se quiser deixar um voicemail, deixamos assim um áudio aqui. Se quisermos deixar um voicemail, marque 1, por exemplo. E o tipo de destino vai ser um IBR, que é o voicemail, por exemplo. Algo deste género. Ou, por exemplo, se quiser ser contactado, marque 2. Ou seja, podemos definir teclas e as funções de destino que nós pretendemos. Ok? Basicamente é isso. Mensagem de boas-vindas. Ou seja, a partir do momento em que ligamos para a fila, se estiver configurada a mensagem com um áudio, o áudio é produzido, a chamada é atendida e a partir desse momento a pessoa que está a ligar aguarda que a chamada seja atendida. Alternativamente, isto se for um fecheiro de áudio. Alternativamente, então, podem não querer que a chamada seja logo atendida, nomeadamente a nível de custos, para o cliente,
que está a ligar, e em vez de colocar um áudio, podem pôr o som de toque, que é o toque de chamada, ok? Só ouvem o ring e então, quando a pessoa, se tivermos então o som de toque, quando entrarem para a fila de espera, vão só ouvir o toque de chamar. Aqui não, quem está a ligar não vai ter a percepção de se está ou não numa fila de espera. Não há música em espera, não há mensagem, simplesmente um toque vai ser entregue a chamada então ao agente que se estiver disponível. Enquanto não estiver disponível, vai estar ali só a chamar. E basicamente é isto. E podemos colocar o tempo, um tempo de som, um som ring, sempre ali, podemos pôr 30 segundos, podemos pôr qualquer coisa. Aqui não é muito. Até atender vai ser sempre, vai estar sempre a chamar. Aqui também, música em espera. Então, conseguimos ativar a música de espera ou não, conforme ativar aqui a música de espera ou não enquanto a chamada não é atendida. No entanto, se for som de toque, não é? Não vai funcionar. Por exemplo, vamos colocar aqui, imaginemos um cheiro de áudio e podemos ativar então a música de espera enquanto não é atendida. Imaginemos, eu entro na fila de espera, tenho a mensagem de boas-vindas. Bem-vindo à IP Brick, a sua chamada irá ser atendida dentro de momentos. E depois, assim que o áudio acabar, então a música de espera salta e toca a música de espera até eu ser atendida. A música de espera pode ser então sim ou não colocado, conforme quiserem, e é sobre a gama de músicas default, que também se calhar mais tarde se poderá falar sobre isso. Deixe-me ver, então. Existem então dois tipos de informação aqui mais abaixo. Existem então dois tipos de informação que podemos disponibilizar à pessoa ou a esta configuração enquanto estamos na fila. Temos todas as opções válidas na T-Brick e tem informações relativamente à posição, por exemplo, é agora o primeiro da fila, existem X pessoas, e temos também informação do tempo de espera. Não é muito usual os clientes utilizarem esta configuração. Normalmente são mensagens personalizadas pelos próprios clientes, lá está, as mensagens de boas-vindas de áudio, em que diz bem-vindo à IPBRIC, bem-vindo a qualquer coisa, o nome da empresa. Não é muito usual utilizarem estas mensagens informativas de fila, mas existe e pode-se utilizar. Então, podemos então definir também aqui o tempo, o intervalo entre elas, ok? 30 em 30 segundos vai sempre repetindo estas mensagens, ok? Aqui podemos definir se queremos ou não, então, ter mensagens periódicas, basta não selecionar. Podemos dizer se queremos ou não mensagens periódicas, aliás, é aqui, periódica de notificação. Se queremos dizer que, por exemplo, por omissão é dizer todos os telefones são ocupados, aguarde pelo próximo telefone que não esteja, algo do género. Ou lá está a mensagem personalizada e lá está, definir então o tempo entre estas mensagens periódicas, então de 30 em 30 segundos, vamos dizer a sua chamada ainda não foi atendida, por favor, ainda não pode ter sido atendida, por favor aguarde, algo deste género, uma mensagem que vai ser de 30 em 30 segundos, dita enquanto a pessoa aguarda nesta fila de espera, ou seja, até pode ser uma standard, que é a tal que eu disse, que é todos os telefones estão ocupados, ou podem ser uma personalizada. Pode ser, por exemplo, lá está, até podemos conjugar aqui coisas do género, ainda não foi possível, metemos uma mensagem periódica e depois colocamos aqui em cima a dizer do género, mensagem periódica, ainda não foi possível atender a sua chamada, se pretender ser contactado, marque 1 e depois deixa aqui o IBR que diga agora o seu número para o qual quer ser contactado, algo do género. Ou seja, há sempre possibilidades para nunca se perder esta chamada a nível de quem liga, nunca vai ficar
sem ser atendido. Ora, lá está, ativar as informações sobre a posição e sobre o tempo de espera, e isto é relativamente a estas mensagens aqui, informativas de fila, ok? Podemos ativar ou não e depois selecionamos conforme o que queremos, mas em princípio, não, lá como eu disse, não é muito usual. Passando então aqui para as definições que são aplicadas a cada agente, ok? E então vamos voltar assim um bocado atrás e vamos tentar explicar. Então, voltando um bocado atrás, as filas de espera enquanto estão a tentar entregar as chamadas aos agentes, entregam dependendo da política de atendimento, que já vamos ver, e então e faz várias tentativas. São várias chamadas que são originadas. Este tempo de atendimento é o tempo o timeout de atendimento, por exemplo, é o tempo. Aqui o default é 15 segundos. Este tempo de atendimento, então, é o tempo entre essas entregas. De 15 em 15 segundos, vai entregar aqui, neste caso, conforme a política, de 15 em 15 segundos vai entregar àquela gente. Então, a política de atendimento, temos aqui várias políticas. Muitas delas, ou pelo menos duas delas, são exatamente iguais às anteriores, que é o que eu vou falar. Por exemplo, tocar em todos. Se eu tiver, por exemplo, a Catarina e o Paulo nesta fila de espera, ao ligarem para esta fila de espera vai tocar nos dois. Vai tocar no Paulo e na Catarina ao mesmo tempo. Isto é a primeira política de espera. Depois temos o aleatório, como o nome indica, é aleatório, tanto pode ser em mim como pode ser no Paulo, pode ser na Catarina ou no Paulo. Este aqui, height random. Este parâmetro aqui, quando não existe call center aqui no meio, é exatamente igual ao aleatório anterior, não é? Como também, basicamente é exatamente a mesma coisa. Não tendo o call center aqui no meio, é exatamente igual ao anterior, ou seja, vai ser entregue aleatoriamente. Round Robin então distribui a chamada de forma cíclica, ou seja, imaginemos que temos o agente 1, 2 e 3. A chamada começa no agente 1, passa para o 2, passa para o 3. 1, 2, 3. Sempre assim desta forma. E quando a chamada for atendida, a segunda chamada já vai ser, por exemplo, vamos imaginar 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, o 1 atende a chamada. O 1 atende a chamada, a segunda chamada que vier vai ser entregue 2, 3, 1, 2, 3, 1, e conforme assim, imaginemos que agora é o 3 que atende, vai ficar outra vez 1, 2, 3, 1, 2, 3. Basicamente vai ser entregue desta forma, de forma cíclica. Rodamos assim o primeiro agente da primeira chamada. Contrariamente a isso, o round robin com memória, em vez de rodar pelo primeiro agente onde temos prioridade, por exemplo, aliás, peço desculpa, onde foi atendida a chamada, roda pelo último agente que atendeu a chamada. Imaginemos que num cenário, novamente, 1, 2, 3, o último a atender a chamada foi o 2, então o próximo a atender a chamada é o 3. Ok? Basicamente é isso. Aliás, o 2 é que volta a chamar. O prioritizable round robin with memory. O prioritarizado, então, é igual à de cima, basicamente, porque novamente não temos call center aqui no meio e neste cenário também não temos prioridade de agentes, que lá está, só no call center, se calhar mais tarde também vai ser falado sobre call center, vai ser dado um webinar sobre call center, não sei, mas mais tarde pode-se falar sobre isso. No call center dá para prioritarizar, por exemplo, eu quero que a Catarina tenha mais prioridade que o Paulo, ou seja, a Catarina vai ser aquela que vai atender mais chamadas nesta fila de espera. Basicamente é isto.
O telefone há mais tempo sem chamadas. E esta função aqui, este parâmetro, entrega a chamada no agente que desligou há mais tempo. Ou seja, um agente que atendeu a chamada há 2 horas atrás e depois temos um agente que atendeu a chamada há 1 minuto. O que atendeu há 2 horas atrás é quem vai receber a próxima chamada, porque ele já não atende há imenso tempo. Então, dado que já não recebe uma chamada há 2 horas, ou não atende uma chamada há 2 horas, vai ser para ele a quem esta chamada vai ser entregue, ok? Até o agente mais antigo ter atendido uma chamada ou chamadas neste caso, as chamadas vão ser sempre a ele que vai-lhe calhar as chamadas. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Se eu não atender durante 2 horas, não é justo uma pessoa que está sempre a atender e que recebeu há pouco tempo uma chamada ter que atender outra chamada, dado que eu já não recebo há 2 horas, ok? Basicamente é isto. Telefone com menos chamadas realizadas. Aqui, no caso, por exemplo, de eu ter atendido 10 chamadas, por exemplo, vamos dar aqui, e o Paulo de ter atendido apenas 2 chamadas, as próximas 8 chamadas vão ser sempre entregues no Paulo, porque eu atendi 10 e ele atendeu 2. Não é justo eu ter atendido mais chamadas do que ele, dado que não temos aqui nenhuma prioridade de casos, basicamente, e então nós aqui queremos atender o mesmo número de chamadas. Estas 2 últimas não são muito usuais, ok? Não utiliza-se mais o tocar em todos, o aleatório ou até os round robins. Este aqui, então, se eu atendi 10 e o Paulo só 2, as próximas 8 vai ser tudo entregue no Paulo, porque ele tem poucas chamadas recebidas, ok? Basicamente é isto. Tempo de preparação após chamada finalizada. Muito bem. Fiquei sem áudio. Aqui embaixo, então, se não estou em erro. Ok, não encontro agora, mas basicamente o pré-definido é 30 segundos. E podemos personalizar então aqui uma chamada de espera, uma preparação para a próxima chamada e podemos, por exemplo, personalizar aqui o tempo. Este tempo é um tempo que nós achamos considerável, por exemplo, após um agente terminar uma chamada, por exemplo, que precisa de preencher, por exemplo, no caso de o meu trabalho, após eu atender uma chamada, é preencher a ficha de cliente desse cliente que me ligou, ou colocar uma assistência. Este tempo é o tempo que eu tenho para finalizar o meu trabalho e receber depois uma chamada. Ou seja, dado que, imaginemos colocar aqui 30 segundos, eu tenho 30 segundos após a chamada ser finalizada para poder para poder voltar a receber uma chamada. Ok? É o tempo que eu defino, então, após o técnico que atendeu uma chamada, ficar novamente disponível para voltar a receber outra chamada. Pausar utilizadores quando não atenderem uma chamada. Se eu entregar uma chamada naquele agente e ao fim do tempo de atendimento ele não tiver atendido, podemos colocá-lo em pausa, porque não faz muito sentido, por exemplo, entregar-nos mais chamadas. Se ele não está a atender as chamadas, podemos automaticamente colocá-lo em pausa, ok?
também pode ser usado ou não, conforme, dado que a nível estatístico lá está, vão mostrar que também tem pouco atendimento, aquele utilizador não está atendendo as chamadas, e então, pronto, basicamente as filas são sempre vistas como produtividade. Se este utilizador não atendeu, não vale a pena ele estar aqui a receber chamadas, dado que não atende, ok? Atendimento, ok, desculpa, tocar mensagem ao atender a chamada. Aqui, quando falamos em tocar mensagem ao atender a chamada, dizemos que é reproduzir uma chamada ou uma mensagem enquanto não é atendida, ou seja, quando sou, por exemplo, o agente de 6 filas, posso ter, por exemplo, a estar a receber uma chamada numa fila, por exemplo, na fila 1, e eu posso notar sequer ter o telefone a dizer que é a fila 1 e indicar-me o nome da fila e tudo o resto, mas posso não estar com atenção ao nome. Então, o que é que isto permite? Permite, então, ter uma mensagem customizada quando a chamada é entregue. Ou seja, a chamada toca em mim e eu não estou atenta. Atendo a chamada e, por exemplo, é dito chamada da fila 2, imaginemos. Ou seja, é uma mensagem personalizada. E isto é a mensagem da fila 2, da fila 1, da fila 3, conforme o que quiserem colocar nesta mensagem de atendimento. Ou seja, isto só é ouvido, esta mensagem só é tocada no agente e não quem está a ligar. A pessoa chamadora não ouve esta mensagem de atendimento, só o agente da fila de espera, está bem? Aqui, atendimento automático. Então, o atendimento automático é então adicionado na sinalização SIP, que é para atender automaticamente. Basicamente, há telefones que não aceitam esta funcionalidade e há telefones que aceitem. Portanto, se eventualmente quiserem este parâmetro ativo, têm que se certificar que o vosso telefone, ou os telefones que estão a utilizar para para estes agentes que vão ser utilizados, aceitem esta funcionalidade. Como o nome indica, então, atendimento automático é um auto-answer, vai atender automaticamente a chamada desta fila. Ignorar qualquer pedido redirecionado. Podemos ignorar ou podemos não ignorar, conforme quiserem. Por exemplo, colocamos não. Os pedidos de reencaminhamento. Imaginemos assim, o meu telefone, porque eu hoje não estou aqui, estou em casa, imaginemos. Estou em casa e tenho o meu telefone a redirecionar todas as chamadas para o meu número de telemóvel, por exemplo. Os pedidos de reencaminhamento que tenho no meu telefone, se eu tiver então reencaminhamento, vão ser ignorados. Se eu colocar então um sim, se tiver assim, vai ser tudo ignorado. Se tiver a não é ignorado e então passa para o meu telemóvel. Ou seja, se eu tiver então sim, as chamadas vão ser ignoradas e vão entrar na fila. Se eu tiver a não, as chamadas vão ser entregues então no encaminhamento que eu indiquei no meu telefone. Ok? Pronto. Basicamente é isto. Acho que não é assim muito difícil. Se tiverem alguma dúvida também, depois no final podem colocar. Vamos então verificar aqui umas quantas coisas. Outra coisa que eu não falei, e depois já criada, então agora posso falar. Vou colocar aqui política de atendimento, tocar em todos, ok? Uma coisa que é importante, eu deixei aqui o mais default possível, os membros. Os membros podem ser então telefones, eu tenho telefones disponíveis, e podem ser utilizadores. Eu neste momento tenho mais utilizadores, ok? E era uma coisa que é importante eu vos passar.
Eu tenho mais utilizadores disponíveis, como eu demonstrei da última vez. Também posso mostrar novamente. Eu tenho vários utilizadores inseridos aqui. O que é que é necessário fazer? Não é nenhum bug, não é nada de estranho. É necessário então, para eles aparecerem aqui como disponíveis, dado que eles são utilizadores disponíveis, estes todos, menos eu, são todos utilizadores disponíveis. O que é que nos falta aqui fazer para eles nos poderem aparecer então aqui? Chegar ao VoIP, gestão de utilizadores, por exemplo, e vou colocar o Paulo e a Catarina porque quero que o Paulo seja utilizador, ou seja, membro daquela fila. Colocar aqui o Paulo, chegar ao Paulo e dizer, pronto Paulo, dado que tu vais ser um agente, vamos colocar um PIN de agente. Vamos, por exemplo, colocar o 50-100. Alteramos aqui o PIN do Paulo e assim que eu altero o PIN do Paulo, eu chego aqui à configuração, vou voltar novamente para trás para isto dar aqui um reloadzinho, venho aqui a membros, assim que isto, venho aqui a membros e o Paulo já vai ser visível, ou seja, só temos utilizadores disponíveis para a fila assim que lhe atribuirmos um PIN. Assim que eu tiver um PIN atribuído, posso então adicionar o Paulo como membro desta fila de espera. Também posso adicionar os telefones e toca nos telefones, mas dado que eu quero que sejam agentes de fila, eu quero que seja o Paulo e a Catarina, ou seja, eu quero que sejam utilizadores, ok? Portanto, então, neste momento eu não apliquei, portanto, neste momento só a Catarina é que vai fazer parte aqui da fila, não apliquei configurações. Criei aqui um fecheiro de áudio para entenderem. Vamos então fazer uma chamada de teste aqui para o 111 para tentarem ouvir. Não sei se vai ser possível ou não, mas espero que sim. Portanto, vou ligar então para o 111 e tenho que tocar então no telefone 101, que é o meu telefone. Então, 111, ok. Ok, não vai dar, muito bem. Vai tocar no 101. Os telefones estão a querer. Pronto, os telefones não estão a reagir comigo. Portanto, basicamente, fecheiro de boas-vindas, vai tocar a fila de espera e toca então no membro Catarina assim que ela estiver logada, ok? Se a Catarina não estiver logada, não vai funcionar. Ou seja, entra na fila, mas fica ali porque eu, lá está, deixei permitir a entrada se não houver utilizadores logados. Passando para o callback, dado que isto não me está a deixar fazer aqui um teste, retorno de chamadas, portanto, o callback, como o nome indica, então a ideia da função do callback é conseguir ligar para essa função e ativarmos então uma feature qualquer interna que depois vai originar uma chamada de volta. Ou seja, ligando para esta função, consigo deixar de ter alguém em espera ou consigo que, por exemplo, alguém peça para ser contactado mais tarde com base no callback. Vamos então aqui ver só. Novamente, os 5 primeiros parâmetros já são reconhecidos. Nome, mensagem a visualizar, identificador, acesso direto e restrição de número de chamadores, tudo exatamente igual conforme as funções anteriores. Temos então tipos de callback. Existem 3 tipos de callback. O callback por atendimento, e então vamos falar, ou seja, depois do atendimento do timeout de atendimento, não é? Que é um callback que ao fim de um tempo parametrizado por mim, aqui, o timeout de callback, por exemplo, 30 segundos, vamos imaginar. Ao fim deste tempo parametrizado por mim, eu consigo devolver a chamada. Ou seja,
O destino da chamada, que é aqui, o destino da chamada, o destino vai, que definirmos aqui, por exemplo, eu vou definir o 101, imaginemos, é o destino que, tendo em conta este tipo de fallback, vai ser originada então uma chamada entre o telefone, o 101, e entre o destino, ou seja, vai ser uma chamada originada entre a pessoa que me ligou e o meu telefone. Vai ser originada então uma chamada aqui no meio, tendo em conta este tipo de atendimento. Ou seja, ao fim de 30 segundos de chamada, vai ser originada então a chamada entre o telefone que me ligou e o 101, o telefone destino. Ok? Aqui esta parte do gerar chamadas de retorno a partir de. Podemos dizer então que eu quero que a chamada seja. Isto é mais a ver com a lag da chamada. Se a chamada vai ser originada a partir do número chamador, ou seja, a primeira chamada que este callback vai fazer é ou para o telefone ou para o telefone que me ligou, o número, por exemplo, o número móvel, ou para o destino de callback. Se vai ser originada primeiramente a chamada, por exemplo, para o telefone que devia ter sido recebido este callback, ou para a pessoa que me ligou, o 91, 2122, qualquer coisa, um número que me ligou. Podemos também pedir aqui o número para retorno de chamada, por exemplo, se tivermos a não vai ser gerada, por exemplo, se vamos colocar assim, só para poderem ver aqui a diferença. Se colocarmos assim, por exemplo, eu digo assim, queremos o número para que nós possamos ligar de volta. Diga-nos o nosso número. Ou, neste caso, de quando o número de número chamador não está definido. Por exemplo, um número anónimo, se eu pegar no telemóvel e ligar anonimamente, por exemplo, para o telefone aqui da empresa, o meu callback não vai saber para onde entregar esta chamada, não vai ter número para entregar esta chamada. Portanto, aqui se o número de chamador for, por exemplo, anónimo, ele vai pedir o número de retorno. Se não for anónimo e tiver número, podemos sempre pedir na mesma, independentemente se queremos ou não, ou podemos não pedir simplesmente. Ok? Mensagem de notificação. A mensagem de notificação, então, é uma mensagem personalizada que vai indicar literalmente que está num callback para que ligar daqui a X tempo, que não foi possível atender uma chamada. É mensagem de notificação simplesmente e é basicamente o mesmo conceito das anteriores, das mensagens. Basicamente é o mesmo conceito. Outra coisa, acesso restrito. Temos então o callback para todos os números, temos o callback para números autorizados e depois desligar a chamada se for um número não autorizado, e callback para números autorizados e para aqueles que não são autorizados encaminhar para o outro lado, a chamada para o outro lado. Portanto, para aceitar todos os números, tudo o que é número que ligue para aqui, então para um acesso direto, vai ser entregue a chamada e vai poder utilizar o retorno de chamadas e tudo ok. Se for então callback para números autorizados, tudo que não esteja, ok? Tudo que não esteja como número autorizado, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, tudo o resto de chamadas, todos os números que não batam aqui neste número não vão conseguir realizar esta chamada e a chamada simplesmente desliga. Ou seja, eu ligo para o acesso direto, por exemplo, SIPA, vamos colocar aqui
101, vamos usar assim, neste caso aqui tem que ser tipo, algo deste género. Se eu simplesmente, vamos deixar 101, só mesmo para ser mais fácil. Se eu ligar para o 101 e o meu número for diferente do 912345678, a minha chamada simplesmente desliga. Não me deixa fazer a chamada, simplesmente ligo e é desligada. Simplesmente. Se eu for, novamente, então, se eu tiver o meu número autorizado e se tiver novamente o meu número não autorizado, se não for bater nos números por aqui abaixo que existirem, por exemplo, o meu número é diferente do 912345678, a minha chamada vai então, pode ser então encaminhada, ou vai ser encaminhada, se eu tiver esta função de acesso restrito ativo, por exemplo, para outro telefone, outro, até posso para outro callback, qualquer coisa diferente, ok? Basicamente podemos encaminhar para o outro lado e a chamada, assim, garantimos que a chamada não é perdida, ok? Basicamente é isto. Então, temos também retornar, ou seja, tempo definido por utilizador para retornar uma chamada. Assim, também não é muito usual, lá está, não é muito usual utilizarem callback. No entanto, existe e pode-se fazer. Não é muito usual. Basicamente, vamos definir um tempo em que o utilizador vai poder retornar a chamada, ok? Basicamente, isto, como eu disse, não é muito usual. Pode ter alguns defeitos que já foram reportados, mas que também é possível utilizarem. No entanto, definimos um tempo por utilizador, um tempo à vossa escolha, podem parametrizar e configurar esse tempo e conseguem então fazer com que ele retorne a chamada. Depois temos aqui também o retornar chamada quando a chamada é atendida na fila. Ou seja, nestes casos, é uma função que é utilizada juntamente com uma fila de espera, ok? E em vez de estar à espera, ouvir as mensagens que lá têm, de boas-vindas, as periódicas, tudo o resto, em vez de ouvir isso, e estar à espera que um agente fique disponível, permite então saltar fora da fila, mantendo a posição, e então vem aqui ao callback e fazem que quando... Ou seja, vem aqui ao callback e mandam este destino, vai para a fila de espera. Mas mantêm sempre aqui a posição que tinham na fila de espera, ok? Basicamente é isto. Se não perceberam muito bem, também posso depois melhorar aqui ou explicar melhor aqui estes conceitos todos. É um bocado difícil, entendo, mas lá está, como eu disse, não é muito usual este retorno de chamadas. No entanto, existe e podem configurar conforme pretenderem e têm estas funcionalidades todas. Nós também temos aqui um callback já colocado. Infelizmente, os meus telefones não estão a funcionar atualmente. No entanto, então, temos aqui o mais simples possível. Coloquei então o acesso direto 222, a chamada, o tipo de callback aqui é, depois de um timeout, a chamada vai originar uma chamada a partir do destino do callback, ou seja, o 100 vai receber uma chamada a dizer, por exemplo, chamada callback, ou neste caso vai ser callback 1 e o número de origem, ok? E quando eu não tiver o chamador definido, ou seja, se estiver anónimo, vai pedir sempre o número de retorno. E o tempo de callback é 5 segundos, vai ligar para o 100 e vai originar uma mensagem a dizer obrigado.
e vai permitir todo tipo de números poderem ligarem para este número. Desde que conheçam, podem todos ligar para aqui e fazer utilizar esta funcionalidade. Infelizmente, como eu disse, os meus telefones não estão a funcionar por motivos técnicos e, portanto, basicamente é isto. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar. Não sei se têm alguma dúvida, alguma coisa que não perceberam ou não ficaram a perceber a mesma coisa. Podem agora, se quiserem, tirar algumas dúvidas. Vamos deixar isto aqui, assim. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar. Obrigada, Filipe. Eventualmente também, se tiverem outras dúvidas, podem ligar para o suporte e nós esclarecemos novamente. Se hoje ficou tudo esclarecido, imaginemos, mais tarde, se tiverem mais alguma dúvida, podem sempre ligar para o suporte e nós teremos todo o gosto de vos responder às perguntas todas. Sim, sendo dado que ninguém tem assim uma questão mais ou ficou tudo esclarecido por aqui à volta disto. Pronto, agradeço imenso a vossa presença.